Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar sobre dois livros que eu li falando a respeito da Amy Winehouse. O primeiro deles é Amy, Minha Filha, escrito pelo pai dela, o Mitch Winehouse. E neste livro é óbvio que a gente vai ter muitos momentos tristes aqui, mas ele consegue colocar uma certa alegria no livro. Ele vai contar a história da Amy desde a infância, ou melhor, desde quando ela nasceu, né? Ele fala que antes dos filhos nascerem, ele já estava na música, ele cantava, era cantor de jazz, e quando os filhos nasceram, ele passou a trabalhar com outros empregos, né? E trabalhou vendendo janelas e foi depois trabalhar como taxista. E ele conta alguns episódios com a Amy Winehouse quando era criança, coisas engraçadas, coisas que deixavam os pais loucos, assim, enfurecidos, né? Mas de preocupação com ela, ela aprontava bastante. Era uma menina cheia de saúde e esperta e gostava de aprontar as travessuras dela, né? E ele consegue tirar de algumas situações aqui uma diversão. Por exemplo, ele conta um trechinho em que a Amy tinha 3 anos e o irmão dela estava completando 6 anos de idade. Era uma festa de aniversário do irmão. E a Amy acabou fazendo um show, né, uma apresentação com 3 anos de idade, e ela tomou toda a atenção da festa para ela, né? E aí o irmão dela, bravo, porque não tinha atenção para ele no próprio aniversário, ele jogou refrigerante nela. Então imagina a cena, duas crianças aprontando, né? Sei que a festa acabou, todo mundo ficou chateado, mas ele, o Mitch, o pai da Amy, ele consegue contar de uma forma que é bem engraçada. Então ele vai contando os momentos que ela passou pelas escolas, as coisas que ela aprontava, né? A maneira como ela era incompreendida e muitas vezes deixava os professores malucos. Tem um outro trecho que eu achei bem engraçado, que ela tinha que fazer uma redação sobre alguém que ela gostasse muito, então ela resolveu falar sobre o pai. E o pai também tinha uma imaginação incrível. Ele inventou umas histórias mirabolantes para ela escrever, e ela escreveu, e aí o professor não, assim, não agiu como o Mitch esperava que ele fosse agir, né? Elogiando a criatividade dela, tal. Na verdade, o professor mandou um bilhete dizendo que ela tinha uma imaginação muito fértil e que ela precisava de ajuda psicológica. E o engraçado é que quem colocava o combustível nisso aqui era o pai, né? Porque ele tinha, pelo que a gente vê aqui, uma imaginação fértil também. Isso é normal quando você tem filhos, querer entreter os filhos de uma forma mais mirabolante, inventar algumas histórias, seja a respeito de si ou, enfim. E ela gostava muito de histórias de terror, filmes de terror também, então ele também criava fantasias, né? Criava histórias de terror para ela e ela adorava. Então ele mostra que desde pequena ela tinha uma ligação muito forte com ele e com a família dele também. A mãe dele, né, a avó da Amy, também havia sido cantora. Então ela teve uma influência musical aí a partir do próprio pai, que gostava muito de música e ouvia com ela principalmente no carro, além de ouvir em casa também com a avó, que ela gostava muito. Ele fala um pouco também da relação da Amy com a mãe, com o irmão, mas quanto à mãe e ao irmão, ele não fala tanto, creio eu, que porque ele acabou se casando com outra pessoa, né? Teve um momento aí meio turbulento da vida dele com a esposa, que ele traiu a esposa. Isso não é spoiler, até porque a Amy acabou fazendo uma música retratando isso. E ele vai contando a vida da Amy desde criança até a adolescência e depois a vida adulta dela, quando ela conseguiu gravar então o primeiro disco, o disco Frank, né, o álbum Frank, que fez sucesso, fez muito sucesso. Aí ele conta como ela reagiu e aos poucos, né, o que foi acontecendo depois também. Aí é óbvio que ele vai falar do vício dela em álcool, vai falar também do vício dela em drogas. E ele expressa uma raiva tão grande que, acredito eu, com o tempo já deve ter diminuído, né? Isso tudo já se resolveu. Mas ele coloca aqui uma raiva muito grande que ele sentia pelo Blake, que foi marido da Amy, né? Foi quem apresentou as drogas para a Amy, né? Ela já tinha o vício em álcool, que já era um problema, já estava se tornando um problema sério logo no começo da carreira dela.
e ela era bem jovem nessa época, e acabou conhecendo o Blake e, consequentemente, acabou conhecendo as drogas, né, drogas pesadas que ele usava, e acabou afundando a Amy Winehouse na lama mesmo, né? E aí, a partir desse momento, a gente vê a história de um pai tentando, de todas as formas, tirar a sua filha desse vício, e a história se repetindo, ele lutando com todas as forças para tirá-la do fundo do poço, e ela saía e voltava diversas vezes. Então aqui é mais ou menos a história de uma pessoa comum, né? Se não fosse a famosa Amy Winehouse, seria a história de uma outra pessoa qualquer, como tantas por aí, né? Tantos pais e mães por aí com filhos com vícios, tentando tirá-los, e como ele fala aqui, cada dia é o pior dia da sua vida, quando um filho está numa situação assim, né? E ele não passa a mão na cabeça da Amy através do livro. Ele não é um pai que escreve tentando abafar, tentando poupá-la mesmo após a sua morte dos escândalos que ela viveu, né, que ela causou, enfim. Muito pelo contrário, ele tanto assume as responsabilidades dele, dos erros dele, por exemplo, em relação à mãe da Amy, né? Como ele coloca também no livro os erros da própria filha. Eu imagino que tenha sido muito difícil para ele, porque você ter um filho com vício, com uma dificuldade enorme em sair das drogas, em deixar as drogas, e a imprensa em cima também sempre colocando notícias que pioravam a situação da Amy, e o Blake também, que foi o marido da Amy, que pelo que o Mitch diz é que ele não queria sair das drogas, ele deixou isso bem claro pro Mitch. Enfim, então foram situações bem difíceis. Ele conta o momento em que o Blake foi preso e a Amy sofreu bastante com isso também. Ele conta diversas situações. O fundo do poço dela ele conta aqui também. Mas como eu falei, é engraçado como ele tem um certo humor, ele consegue tirar de situações trágicas um certo humor. Por exemplo, tem um momento aqui já de mais ou menos fundo do poço da Amy, né? Que ela estava tentando se recuperar, e ela estava morando numa casa, estava cheio de paparazzi na frente, e ela tinha combinado com os vizinhos que ela pularia a cerca dos vizinhos e sairia pela porta da frente dos vizinhos, né? Pela casa dos vizinhos. Acontece que ela ficou presa, ela se enroscou na cerca e aí saiu nas fotos, né? E o pai dela tirou um barato com isso, né? Contando para ela. Ele ria tanto que é até engraçado. Então você vê que ela, no fundo do poço, teve um momento ali que virou escândalo também, né? Porque isso foi parar nas manchetes, e ele conseguia rir de tudo isso. Então é um livro, por um lado, muito triste, mas por outro lado, muito gostoso de se ler, porque ele conta realmente momentos bons da Amy Winehouse, momentos de compaixão dela para com o próximo, porque ela, quando teve problema com as drogas, ela realmente acabou perdendo a mão, né? Perdendo a noção de como lidar até mesmo com os fãs em algumas situações, mas ela soube ainda assim ser humilde e ter compaixão pelo próximo em alguns momentos que ele conta aqui pra gente. Então dá pra gente conhecer um pouquinho dela, né? Além daquela artista maravilhosa que fez sucesso, encantou muita gente no mundo todo, ganhou vários prêmios e encantou, por exemplo, Tony Bennett, entre outros, né? Diversos. Uma pessoa que é citada aqui, por exemplo, é a Courtney Love, que eu sou suspeita para falar, eu gosto bastante. Eu acho que é uma artista incompreendida e subestimada, mas enfim, a Courtney Love ela é citada tanto neste livro quanto no próximo livro que eu vou comentar também. E é citada como uma pessoa que estava ali numa apresentação da Amy querendo conhecê-la, ou seja, admirando a Amy Winehouse, né? Uma pessoa que a admirava. Então, não só ela, Bruce Willis também. Bruce Willis, inclusive, o Mitch faz uma fofoca aqui que eu vou deixar como curiosidade
para que leiam, né? Inclusive esse livro, toda a venda do livro é revertida para a Fundação Amy Winehouse, então é interessante realmente ler. Eu vou começar a falar agora sobre o outro livro, que é uma biografia da Amy Winehouse também, é Amy Mais Forte Que Ela, vou deixar a imagem aqui na tela. Ele foi escrito pela Susana Monteagudo, que é produtora cultural, jornalista e designer gráfica. Ela mora na Espanha e a ilustradora deste livro é a Maria Bueno, pelo que entendi também mora na Espanha. Este livro ele não tem fotos como tem fotos no livro do Mitch, né? Mas ele tem ilustrações muito bonitas e é um livro que tem uma grande referência bibliográfica também, inclusive além do livro do Mitch Winehouse, eles buscaram também informações no livro escrito pela mãe dela, entre outros diversos, né? São várias fontes bibliográficas e é um livro que conta a história da Amy Winehouse também desde a infância, porém ele não foca tanto na queda dela, né? Este livro ele procura mostrar mais a personalidade dela, a sua referência musical, tanto é que na parte da referência musical eles são bem detalhistas, né? As autoras aqui são bem detalhistas, inclusive sobre as músicas da Amy Winehouse. Em todas as músicas eles descrevem aqui qual foi a referência dela, o que ela queria dizer com esta música, qual foi a sua inspiração. Então é bem legal para você entender um pouco mais sobre a parte artística dela, né? Ela tinha referências do jazz, do soul, do rhythm and blues, tinha também um pouco de referência do hip hop, eram diversas. Este livro tem uma forma mais doce, mais suave de mostrar a Amy Winehouse. Não mostra tanto o sofrimento dela, né? Porque ela teve realmente uma sofrência aí, que foi toda a sofrência dela com o Blake, com as drogas, que a levou a escrever músicas muito bonitas, apesar de que o álbum Frank também foi uma sofrência dela após um término de relacionamento, mas isso é até comum a gente ver nos artistas, a grande maioria dos artistas que cantam músicas que falam sobre o sofrimento, eles viveram isso mesmo, né? E não foi diferente com ela. Mas a gente vê aqui também, neste outro livro, que ela tinha problema com anorexia, com bulimia, o que o Mitch não menciona, a não ser que eu não tenha reparado, ele não menciona a bulimia e a anorexia da Amy Winehouse, e a gente vê neste outro livro. Então eu gostei bastante dos dois livros e recomendo. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a trazer mais conteúdo para cá e a ficar mais conhecida aqui no YouTube também, né? E a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau, tchau.